seja bem-vindo ao consultório. Espero que se encontre bem e de saúde desse lado e que esteja a ter assim uma excelente segunda-feira para ser assim aquele bom pronúncio, né, para a semana inteira. Aliás, o dia já só por si é bom. 24 de agosto de 2020. 200 anos estávamos aqui na cidade do Porto a fazer a Revolução Liberal, que trouxe repercussões muito boas para nós, portugueses, também lá fora, especialmente Brasil, e estamos todos, não é, a beber um pouco disto. Eu sou a Gabriela Relvas e vou ficar a fazer-lhe companhia até às 17. Faça-me também companhia, porque acompanhados vamos melhor, não é? É assim. Hoje no consultório vamos falar de quê? Vamos falar de cirurgia facial ortognática. O que é que isto quer dizer? Temos aqui o Dr. David Ângelo, diretor clínico do Instituto Português da Face e professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, para nos esclarecer todos estes pormenores. Isto é uma coisa minuciosa, mas vamos saber com o tempo. Na segunda parte vamos falar com o Dr. António Lúcio Batista, médico especialista em cirurgia cardiotorácica, que nos vai falar de doenças cardiovasculares, mais precisamente em idosos confinados ou em lares. Portanto, um tema totalmente distinto, e é para aqui que nós abrimos a nossa linha telefónica. Deve ligar para 225 083 204, 225 083 204, ou então, se tiver assim vergonha para falar connosco em direto, consultório@portocanal.pt, consultório@portocanal.pt. É tempo de darmos as boas-vindas ao professor Ângelo. Olá, muito boa tarde, muito obrigada pela sua presença aqui no Porto Canal. Boa tarde também, muito obrigado pelo vosso convite. Vamos falar assim de um assunto delicado que pode ser assim aparentemente assustador para algumas pessoas, não é? Quando tocamos, não é, na cirurgia da face. E vamos tocar aqui num ponto especial, porque às vezes não é só uma questão estética. Eu recordo-me agora que tenho uma amiga minha que teve ali uma altura muito complicada da vida dela. Por exemplo, ela não conseguia trincar uma batata frita. Excelente. Uma simples batata frita, é verdade. Portanto, existia aqui um ó, não é? A batata passava, mas os dentes eram incapazes de trincar. Podemos começar por aqui, doutor? Eu acho que é um excelente exemplo para começarmos. Na verdade, eu até vou usar aqui uma analogia, que o que a sua colega não conseguia fazer era fechar a tampa de um tupperware. Imaginemos uma tampa, não é? Que são os nossos dentes, e os dentes encaixam como encaixa uma tampa num tupperware. E, usando aqui este exemplo, nós todos devemos fechar os dentes desta forma. Pronto. Acontece que, por diversos problemas tanto genéticos como congénicos, vai havendo uma dificuldade, ou pode haver esta dificuldade em fechar os dentes da forma adequada. Essa sua colega provavelmente teria uma grande dificuldade em fechar os dentes. Isso é passível de ser corrigido com a cirurgia ortognática, onde nós conseguimos, de uma forma muito fácil, movimentar o maxilar para a frente, ou movimentar a mandíbula para a frente, ou para trás, até que consigamos obter o objetivo final, que é os dentes a fecharem como se fosse uma tampa, da forma adequada. De forma muito fácil? O que é uma forma muito fácil? Porque nós estamos a mexer no nosso rosto. Eu não faço ideia do tempo de recuperação, por exemplo, de um processo destes. Ou seja, a medicina evoluiu muito nos últimos anos e nós temos a sorte, efetivamente, de ter acompanhado esse progresso tecnológico. E nos últimos 5 anos houve um salto muito grande, primeiro, no planeamento cirúrgico. Hoje nós fazemos o planeamento virtual destas cirurgias, onde conseguimos, com um rigor de milímetros, calcular e prever como é que vai ser o movimento do maxilar. Isso é uma grande ajuda depois na própria cirurgia, que é mais rápida. A pessoa consegue ter percepção de como vai ficar antes? Fazem esses testes? Fazemos esse teste de conseguir mostrar à pessoa como é que ela vai ficar depois da cirurgia. Ainda não com um rigor de 100%, exatamente, mas conseguimos, com uma grande aproximação, mostrar à pessoa qual vai ser o resultado final da cirurgia. E isso é muito importante, porque os doentes realmente mexemos na face, mexemos na identidade da pessoa, e saber como é que pode ficar depois da cirurgia é uma grande mais-valia para começar a acreditar exatamente na cirurgia em si. Depois, usamos instrumentos cada vez menos invasivos, menos traumáticos, que dão maior segurança, maior conforto no pós-operatório e maior previsibilidade dos resultados. E o tempo aproximado de uma recuperação de uma cirurgia ortognática, onde nós fazemos efetivamente um avanço
ou um recuo dos nossos maxilares para que os dentes depois consigam encaixar corretamente, pode variar entre 3 a 4 semanas. Mas é uma recuperação boa, onde a pessoa consegue mastigar, consegue falar. Nada a ver com há 10 anos ou há 15 anos atrás, onde a pessoa, depois de uma cirurgia destas, ficava com os maxilares bloqueados e não conseguia abrir a boca durante semanas. E era realmente muito traumático. Tornava-se muito complicado. Muitíssimo Mas complicado. durante estas 2, 3, 4 semanas, a pessoa não pode trabalhar, pode? Ou seja, nas primeiras 2 semanas, nós aconselhamos que efetivamente a pessoa fique em repouso. Fica por casa, faz um trabalho mais, se for informático, por exemplo, consegue fazer facilmente, mas um trabalho muito pesado, que exija muito sobrecarga, nós não aconselhamos. A partir da 2ª, 3ª semana, já pode começar a retomar a sua atividade, desde que não faça grandes esforços, como é óbvio, não é? Atividade física, não. Atividade física não Pesos. recomendamos, peso também não. Porquê? Porque o osso precisa de cicatrizar. E há aqui um Exatamente. período de mais ou menos 3 a 4 semanas, que é o período de cicatrização óssea, que nós aconselhamos que a pessoa esteja num repouso, que nem, por exemplo, não é aconselhável mastigar coisas muito duras nesse período. Só deve começar a mastigar coisas mais duras passado 4 semanas, onde já terminou o período de consolidação do osso. A pessoa tem percepção deste problema? Ou às vezes acontece ir ao consultório, neste caso ao Instituto Português da Face, e não ter bem consciência do que é que se está a passar dentro da boca? Acontece muitas vezes isso. Efetivamente, ou seja, eu vou dividir aqui de uma forma muito pouco científica e académica, mas de uma forma muito prática para as pessoas lá em casa. Nós podemos ter os dentes tortos, não é? E podemos ter os dentes tortos de uma forma a que eles encaixem corretamente. Essas pessoas normalmente não vão precisar de uma cirurgia ortognática. Não vão precisar de mexer nos maxilares para encaixar, embora em alguns casos possa ser necessário. Mas a pessoa, tendo os dentes tortos ou não, se não conseguir encaixar os dentes, pode precisar de uma cirurgia ortognática. Normalmente essas pessoas não conseguem encaixar os dentes e não percebem o que é que têm. E não sabem o que é que devem fazer. Mas quando não encaixam corretamente, ou porque os dentes inferiores não encaixam, estão muito à frente, que são aquelas pessoas prognatas, têm o queixo muito para a frente, essas pessoas, por um motivo estético, por um motivo social, têm vergonha, escondem-se, isolam-se, e essas pessoas têm percepção do problema, e quando vêm já sabem o que é que querem pôr o queixo para trás, dizem-nos literalmente isso. Depois temos as pessoas também que têm o maxilar muito para trás, ou seja, os dentes de baixo estão muito para trás, não encaixam bem. Essas pessoas às vezes têm menos percepção do problema, e somos nós na consulta que alertamos, olha, é provável que tenha uma apneia de sono, porque tem o queixo muito para trás, as vias aéreas estão muito, muito mais pequenas do que deviam estar, e nós aí avançando o queixo para a frente, damos não só estética, como função, ou como seja, também a via aérea fica... podem vir daqui. Sem dúvida. Muitos outros problemas estão muitas vezes associados a esta má posição dos maxilares. Depois temos hoje em dia pessoas, há um estereotipo de beleza facial, não é? E que as pessoas nos procuram exatamente por isso. Porque têm o queixo torto, ou porque têm o queixo muito grande, ou porque quando sorriem mostram muita gengiva. Temos muitas jovens, mulheres lindíssimas, mas que vêm e dizem, eu não gosto do meu sorriso, porque quando sorrio mostro muita gengiva. E evitam sorrir. Evitam sorrir. Que é das coisas que mais prazer, não é, nos Sem pode dúvida. dar. E nós conseguimos, com uma cirurgia simples, impactar o maxilar e reduzir essa exposição de gengiva quando a pessoa sorri. E a verdade é que isto tem um impacto grande a nível social também, a nível profissional. Por exemplo, se você tivesse um queixo muito grande, provavelmente não estaria aqui a apresentar este programa. Precisaria de fazer uma cirurgia para entrar dentro do estereotipo da beleza, que é aceito pela nossa sociedade, para depois conseguir efetivamente ter uma vida socialmente mais simpática, não é? Doutor, agora uma questão. Isto é possível contornar com um aparelho dentário? O aparelho dentário tem algumas limitações. Porquê? Porque permite, de uma forma fácil, mexer nos dentes. Quando os dentes estão tortos, você consegue fazer pequenos movimentos dentários para que eles voltem a alinhar e a encaixar corretamente. Mas quando o problema é estrutural, ou seja, é dos ossos, que os ossos se desenvolveram um pouco, por exemplo, a mandíbula está muito para trás, a mandíbula vai ser o alicerce onde estão os dentes, e você só com movimentos dentários não consegue corrigir isso. Precisa de fazer também um movimento de dentes, mas de osso. E nós fazemos isto combinado, então, com os aparelhos dentários, com os ortodontistas que se dedicam a essa parte. Há uma combinação. Há sempre uma combinação. Sempre? Praticamente sempre, diria assim. Porque, para atingir o melhor resultado para o nosso doente, nós temos de ter o cuidado de os dentes encaixarem bem e os maxilares também terem um encaixe perfeito.
Nós tratamos da parte dos maxilares irem para o sítio certo. E os nossos colegas dentistas depois acabam por fazer a parte do ajuste dentário, do ajuste mais minucioso, para que os dentes fechem exatamente da forma adequada. Portanto, a recuperação da cirurgia, vamos falar de 2 a 3 semanas, mas certo. Depois há essa parte mais minuciosa que pode demorar quanto tempo? Para fazermos aqui contas, não é? Então, para ficarmos bem. Para fazer aqui contas, eu se calhar vou explicar o processo de um doente que chega ao Instituto Português da Face. Muito bem, vamos lá. Chega um doente ao Instituto Português da Face, que tem os dentes ligeiramente tortos e tem os maxilares que não estão na posição anatómica. Ou seja, não encaixam bem os maxilares e a pessoa, por exemplo, tem o queixo muito grande. Então nós, primeiro, na consulta, percebemos logo se é um caso cirúrgico ou não. Pronto, já estamos muito habituados a ver este tipo de doentes e percebemos logo que é um caso cirúrgico. Se for um caso cirúrgico, pedimos uma série de exames, uma tomografia, o raio-x, etc. E depois combinamos com um ortodontista, com a pessoa que vai fazer o aparelho dentário. Essa pessoa vai ser observada por esse dentista. Nós vamos depois combinar com ele qual é a melhor estratégia e essa pessoa, esse doente vai começar por pôr um aparelho dentário. Esse aparelho dentário vai começar a preparar os dentes para a cirurgia e pode demorar cerca de 6 meses a 1 ano com o aparelho dentário, dependendo dos casos. Depois, já é um período mais longo. Já é para quê? Para que os dentes fiquem efetivamente na posição certa para a preparação da cirurgia. Quando fazemos a cirurgia, eles encaixam perfeitamente. Depois disso, o dente é operado. Depois da cirurgia, ainda segue um período de normalmente 3 a 6 meses com o aparelho dentário. Ou seja, todo o período pode demorar entre 1 ano e meio a 2 anos. Que ainda assim, comparativamente com alguns casos de pessoas que insistem no aparelho dentário, que andam 5 anos, com consequências. Uma grande parte da vida delas, não é? Verdade. E eu não sei se diagnosticado corretamente. Certo. Acontece com frequência haver este engano? Eu não diria bem que é um engano, eu diria que efetivamente é uma tentativa de abordar o doente de uma forma menos invasiva, porque efetivamente tanto o doente muitas vezes tem medo da cirurgia, como o próprio médico dentista também tem algum receio da cirurgia, e isso faz com que tentem medidas menos invasivas assim, não é? Olha, se calhar eu vou tentar não ir para a cirurgia, vou tentar fazer aqui o que nós chamamos uma camuflagem. Só que essas camuflagens depois também têm consequências, porque se não estando o pilar no sítio certo, você vai ter muita dificuldade e vai fazer grandes forças nos dentes para conseguir compensar isso. E isso pode trazer também alguns problemas a longo prazo. Por isso, nós aconselhamos, nestes casos, onde há dúvida, devem mandar a um especialista na área de cirurgia ortognática para termos uma conversa em conjunto, discutirmos qual é o melhor plano para aquele doente. Porque no final do dia o que é que interessa? É tratarmos o nosso doente da melhor forma possível. E a pessoa sentir-se confiante, não é? Sem dúvida. Não há nada como sentir-nos confiantes individualmente, socialmente e profissionalmente. E a autoestima da pessoa é muito importante. Nós para tudo, contagiamos pessoas com a nossa autoestima, não é? Doutor, temos aqui imagens, podemos ver as imagens para ficarmos mais claros destas situações que nos acabou de falar. O que é que estamos a ver? Por exemplo, esta era uma doente que tinha, como pode ver, quando olha para aquela imagem, para aquela primeira imagem, o que é que lhe parece que tem? O queixo para fora. O queixo muito proeminente. Embora, na realidade, o que acontecia não era só o queixo que estava muito para a frente, mas era também o maxilar que estava muito retruído. Ou seja, o que nós tínhamos era qualquer coisa parecido com isto. Então, neste caso específico, o que nós fazemos é o quê? É avançar o maxilar e recuar um bocadinho a mandíbula. E obtemos ali não só um aspecto estético muito mais bonito, não é? Harmonioso. Muito mais harmonioso, um equilíbrio dentofacial muito mais harmonioso, como disse, e muito bem, como uma pessoa que consegue neste momento mastigar. Esta pessoa tinha queixas, não conseguia mastigar corretamente. Tinha dores, doutor? Esta doente não tinha dores. Mas pode acontecer? Pode acontecer que tenham dores, mas esta doente não tinha qualquer tipo de queixa, a não ser não conseguir mastigar corretamente e não gostava do aspecto dela. Refugiava-se muito, não tirava fotografias, que socialmente era uma pessoa muito gigantesco, claro. Há muitos estudos hoje em dia que avaliam o impacto psicossocial destes doentes pré-cirurgia ortognática e pós-cirurgia ortognática e os resultados são surpreendentes. É um novo início. Nós muitas vezes vemos estes doentes que antes da cirurgia, sem namorado, sem relações, sem nada, e sabe como é que às vezes eu brinco a dizer avalio o sucesso? É quando vem à consulta pós-operatória já com o namorado.
Um ano Já depois... se casou e já se tem casou e filhos. tudo, já tem filhos e diz, a minha vida recomeçou Ou naquele então dia. arranjou um emprego novo, não é? Às vezes também acontece. Também é fundamental para o equilíbrio. Aquele emprego onde a pessoa tem de se expor mais, onde tem de expor mais a sua face, muitas vezes estas pessoas são postas de lado. Vamos ver mais uma imagem, doutor? Vamos ver. Este caso é um excelente exemplo para mostrar que esta cirurgia não permite apenas corrigir a parte estética, como também, neste caso, este doente tinha a apneia do sono. Ou seja, aquele queixo muito para trás estava a obstruir as vias aéreas e este doente já fazia aquela máscara noturna para ter pressão já positiva. nem tinha qualidade de vida. Cansava-se muito rapidamente, dizia que não tinha vontade de fazer nada, esteticamente não gostava da aparência dele, além de também não conseguir mastigar de uma forma eficaz. Fizemos uma cirurgia onde avançámos a mandíbula, avançámos também o aumento, hoje em dia respira melhor, esteticamente está muito satisfeito com o resultado e consegue mastigar. Ou seja, devolvemos a este senhor várias coisas. Função, beleza, estética, saúde, consegue respirar melhor e tudo isto com uma cirurgia que demorou cerca de 1h30 e uma recuperação de 3 semanas. Meu Deus. Próxima imagem. Esta doente não é propriamente uma doente de cirurgia ortognática, mas foi uma doente que tinha, depois de ter usado tratamento ortodôntico, depois de ter usado o aparelho dentário, começou com queixas na articulação temporomandibular. E a articulação tem aqui um pequeno menisco que saiu fora do sítio. E esse menisco fez com que ela não conseguisse abrir a boca. E com dores. Tinha uma dor numa escala 0 a 10 de 7. Oh, meu Deus. E nós, isso com uma já cirurgia, já é um caso diferente. diferente. E onde tivemos de abordar não os maxilares, mas sim a articulação, reposicionámos os discos no sítio e a doente agora não tem dor e abre a boca quase o dobro do que abria antes. Consegue mastigar, tem uma qualidade de vida completamente diferente. Vamos ver mais uma imagem, por favor. Esta é uma jovem que também, depois do tratamento ortodôntico, começou com queixas na articulação. E aqui fizemos uma cirurgia minimamente invasiva com artroscopia. Um pequeno artroscópio que tem 2 milímetros, entra dentro da articulação, reposiciona o disco no sítio e veja o pré e o pós-op. Abre quase o dobro também a boca, sem dores. E consegue mastigar de uma forma muito mais harmoniosa. Aqui não é falta de educação abrir a boca para a fotografia. Aqui não é falta de educação. Convém abrir bem para mostrar o resultado. Sem dúvida. Temos mais uma imagem. Este é o típico caso. Ai, uma diferença gigantesca. Sem dúvida. Este caso tinha não só o queixo muito para a frente, como estava desviado. Veja, o queixo está todo torto. Chamamos a isto uma laterognácia esquerda. Neste caso, tivemos de fazer outros exames para perceber qual era a causa e depois fizemos então a cirurgia ortognática que repôs os maxilares no sítio e também simetrizou a face. Porque a palavra cirurgia ortognática, orto, tem a ver com centro, com alinhar e gnatos tem a ver com maxilares. Ou seja, ortognática é pôr os maxilares no sítio certo. Foi o que fizemos neste caso e vê-se muito bem. E ficou muito mais simétrico, não é? Muito mais simétrico, Mais claro. uma imagem, por favor, produção. Aqui temos. Aqui, esta é uma outra doente também que, à semelhança do caso que vimos previamente, tinha também os discos da articulação temporomandibular fora do sítio, não conseguia abrir a boca, tinha muita dor e nós fizemos uma cirurgia também de 1 hora e qualquer coisa, onde conseguimos repor estes discos no sítio. E a doente agora, vejam, abre também muito mais a boca, de uma forma muito mais harmoniosa e sem dor, que é o nosso objetivo. Ou seja, estamos aqui a falar de cirurgia facial e quase que é uma tendência nossa, pensamos, é estética. Não é estética. Também é, mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. Melhoraram a qualidade de vida, vimos, não sei, 4 ou 5 fotografias e estamos a falar de uma amostra, não é? Uma amostra. Há verdadeiramente um antes e um depois da cirurgia ortognática. E a cirurgia ortognática, a cirurgia facial, permite uma grande complexidade de atos, que nós temos muita experiência porque temos um volume grande de doentes, e onde conseguimos fazer as coisas de uma forma minimamente invasiva, pouco traumática para o doente, onde o doente normalmente fica internado uma noite, tem alta no dia a seguir, e depois há realmente uma grande alteração em todos estes pequenos aspectos da vida, não é? Na vida social, na função dele, na parte psicológica, porque olha ao espelho e gosta de se ver ao espelho,
é efetivamente uma cirurgia que muda a vida das pessoas. E estamos a falar da ortognática, mas há outras opções, no caso da feminização ou masculinização facial. Isto é uma transformação maior. Agora já entrei aqui por outro caminho. Pedia que fosse breve, doutor. Vou ser muito breve. Ou seja, isso é uma área que nós, aproveitando o conhecimento que temos, eu só quero fazer um pequeno à parte, que é, devemos perceber uma coisa. O que é essencial para a posição dos tecidos moles? É a posição do osso. O osso é que vai ditar onde é que ficam os tecidos moles da pessoa. E é com base neste conceito que a cirurgia facial que nós fazemos é uma cirurgia feita nos ossos, mas que vai modelar a sua face em volta dos tecidos moles. Por isso nós conseguimos hoje em dia, com um conceito diferente, um conceito de cirurgia óssea facial, fazer grandes alterações na face, mas muito duradouras ao longo do tempo, com resultados a longo prazo. E na área da feminização e da masculinização, o que nós fazemos são exatamente em toda a face alterações em pontos estratégicos do osso. Por exemplo, o meu osso tem certos detalhes que me dão um aspecto mais masculino. E o seu osso... detalhes. Certos. Ah, certos. Certos detalhes. Eu achava que eram 7 detalhes, era muito específico. Não. Certos, vamos lá. Certos detalhes que dão um aspecto mais masculino. E a sua face, o seu osso, o seu crânio... Se calhar até são 7, doutor. Eu não vou fazer contas, que é para não me alongar. Mas tem certos detalhes que dão esse aspecto feminino. E o que nós conseguimos é, sabendo esses pontos anatómicos estratégicos, conseguimos ter uma cara masculina e torná-la numa cara feminina. E conseguimos também o inverso, ter uma cara feminina e torná-la numa cara masculina. Tudo à base de cirurgia óssea. Tanto na parte frontal, como na parte do terço médio, como na parte da mandíbula. E isso é efetivamente, hoje em dia, uma grande tendência, a tendência da feminização e da masculinização facial, onde nós temos um grupo no Instituto Português da Face que está muito focado em realmente poder ajudar essas pessoas. Há muita procura? Começa a haver muita procura. E ainda por cima porque nós temos uma equipa tão grande, conseguimos fazer uma coisa que é o full face. Fazemos a cara toda num dia, inclusivamente a voz. A voz? A voz, é verdade. Isso dava todo um programa sobre a voz. Isto dava outro programa. Dava outro programa. Doutor Professor Ângelo, muito obrigada por esta partilha. Eu fiquei muito curiosa. Fica aqui isto para a produção, a voz. Apontem, pode ser um bom programa. Eu estou certa que sim. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Na segunda parte temos um tema diferente. Temos aqui o conhecido doutor António Lúcio Batista, médico especialista em cirurgia cardiotorácica. É nesta especialidade que abrimos a nossa linha telefónica 225-083 204 225-083 204. Faça-nos chegar a sua dúvida, aí vamos abrir na terceira parte, mas pode registar desde já o seu telefonema ou então através de consultório@portocanal.pt. É já na segunda parte. Até já!